Hoje a gente vai estar conversando sobre uma situação que acontece nas relações, mas que normalmente a ênfase é dada nas relações amorosas. Mas o nosso papo aqui vai ser dando uma olhada num panorama um pouco maior. O que eu estou falando? Eu estou falando dos relacionamentos tóxicos. Quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando de convívio, a gente está falando de comunicação, a gente está falando de atitudes. A gente fala de uma expectativa onde a gente vai estar trocando. Eu contribuo com você, você contribui comigo, a gente é parceiro, a gente torce um pelo outro, enfim, tem essa construção. Quando a gente está falando de um relacionamento tóxico, a gente está dizendo que só um vai estar ganhando. Essa relação ela é desproporcional. Esse aqui tem uma necessidade de estabelecer um controle. E esse aqui muito provavelmente tem uma baixa autoestima. Então, quando a gente começa a pensar dentro desse contexto, dentro desse conceito, isso se encaixa em qualquer relacionamento, seja um relacionamento amoroso, seja um relacionamento de amizade, seja um relacionamento profissional, por exemplo. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque isso às vezes acontece de uma forma muito sorrateira. Por quê? Porque a gente vive dentro de um mundo onde nós somos cobrados do quê? De perfeição, de dar conta, de sermos o tempo inteiro avaliados, julgados, validados. Então, quando alguém chega nos elogiando, isso chega de uma maneira muito prazerosa. E às vezes a gente vai se deixando levar. E quando vê, está completamente envolvido nessa trama manipulatória. E às vezes é muito difícil sair. Porque por conta da baixa autoestima, isso fica às vezes muito difícil. Sem contar, fazendo um parênteses, que a gente tem uma série de falas sociais que às vezes reforçam esse lugar. Do tipo, ruim com ele, pior sem ele, cuidado, né? Emprego bom a gente fica, amizade é uma coisa de muito valor, não se joga amizade fora. Realmente, a amizade tem muito valor, mas a gente precisa avaliar que tipo de amizade, que qualidade da amizade, que tipo de trabalho, que qualidade do trabalho, que tipo de parceria. Isso a gente vai ouvindo muito aí a partir da nossa ancestralidade, né? De toda essa ancestralidade cultural, histórica aí, né? Então é importante que a gente tenha isso muito em mente. E como é que a gente vai avaliar? Olhem para os relacionamentos, escute as pessoas que você confia, escute as dicas, os apontamentos que estão sendo feitos. Isso é muito importante, porque começa com os elogios. À medida que você vai se afastando, se isolando, esse jogo manipulatório ele começa a ficar mais perverso. Por quê? Porque começam os xingamentos, começam não a violência física, mas a desqualificação, para que você fique cada vez mais submetida. Então, enquanto no relacionamento saudável você tem as trocas, existe uma vibração pelas suas conquistas, no relacionamento tóxico não. O tempo inteiro as suas conquistas elas vão ser desqualificadas, porque o ideal aqui é que você não conquiste. Porque aqui o que se quer, o objetivo, é produzir dependência e não autonomia. Quando a gente está falando dos relacionamentos saudáveis, com relação, por exemplo, a sair com os amigos, aqui eu posso até não gostar muito, enfim, ter um pouquinho de ciúmes e tal, mas o que vai valer é o que está combinado. E tudo bem, isso não vai gerar grandes discussões. Aqui pode gerar grandes discussões. Aqui pode gerar tanto desconforto que numa segunda vez a pessoa vai pensar se deve ir, porque ela vai avaliar o custo-benefício e sempre vai tender para ficar em casa, vai começar a tender para o isolamento. Então a gente vai começar a ponderar que o relacionamento tóxico ele vai começar a querer produzir um nível de dependência. Então fique atento a isso. E no relacionamento saudável é o nível de companheirismo, de parceria. Vai ter problema? É óbvio que vai. São duas histórias que se encontram. Então aqui vai ter que ter muita negociação. Mas é uma negociação em que não se quer produzir dependência. Se quer construir alguma coisa juntos. Seja na amizade, seja no próprio trabalho, seja nas relações amorosas. E aqui não. Aqui eu quero produzir uma dependência para que você fique subjugado a mim. Seja num relacionamento amoroso, seja numa amizade, seja no trabalho também. É claro que quando a gente fala de relacionamento amoroso, a gente está falando de algo que fica muito mais evidente. Mas nas outras relações isso também acontece. Como é que eu saio disso? Me cuidando. Olhando para mim e identificando o meu próprio valor. Eu não posso passar a minha vida sendo valorizada, validada pelo outro, pelo que está fora. Eu tenho que ser validada pelo que está dentro. Eu tenho que sentir o que eu sou. Isso é muito importante.
Claro que o olhar do outro, ele é importante. Sim, nós somos seres sociais, a gente precisa ter aquele olhinho olhando pra gente. Mas não pode ser um olhão, tem que ser um olhinho. Eu tenho que acreditar no que eu sou. Eu preciso saber quem eu sou. Porque aí eu não caio nessas ciladas. E sempre pensem muito nas declarações, seja de amor, seja de amizade, seja no trabalho. Se é uma declaração de amor, de reconhecimento, ou se é uma declaração de dependência, de manipulação. Fiquem atentos a isso e jamais se percam de si mesmo. Nós nascemos para ser livres, para viver a nossa existência e não para ficar aprisionado à existência do outro. Um beijo gigante. Até a próxima.